Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vencovski, estou aqui novamente para mais um episódio sobre a história das ferrovias brasileiras e também vou procurar responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nesse 17º episódio, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês por que as ferrovias foram reativadas e começaram a receber investimentos novos a partir da década de 90. Então, algumas coisas aconteceram na década de 80 e 90 que permitiram ou justificaram aí o investimento em ferrovias e colocar as ferrovias novamente em funcionamento no país. Então eu vou fazer uma relação aqui de alguns fatos aí importantes, né? O primeiro deles é que nós tivemos uma crise na década de 80, alguns historiadores até falam em década perdida, e por conta disso nós tivemos uma reorientação das prioridades da sociedade. Então a sociedade resolveu participar aí da globalização de uma certa forma, né? Exportando commodities, e por conta disso toda a sociedade e todo o território brasileiro começou a se reorganizar para atender essa nova demanda. Então isso é uma questão importante, né? Como eu já falei em episódios anteriores, sempre que nós temos aí uma alteração da demanda da sociedade brasileira, nós temos aí uma reorientação da organização e do uso do território, e por conta disso também uma reorganização e um novo uso das infraestruturas e transportes. Então, para fazer essa mudança do país, essa mudança de prioridades, o país começou a criar novas infraestruturas para atender a exportação de produtos. E também para que essas infraestruturas de exportação funcionassem de forma adequada, também foi criado todo um novo marco regulatório aí para que essas infraestruturas pudessem funcionar e atender as exportações. E também uma série de políticas públicas e privadas foram criadas justamente para poder atender essa nova demanda. Então, como eu já falei para vocês, sempre que temos aí uma nova demanda, no Brasil pelo menos, o território acaba se reorganizando, criando novas infraestruturas, criando novos aparatos regulatórios, criando políticas públicas para poder fazer com que essa nova demanda seja atendida. O que nós verificamos é que com essa nova demanda de exportação, essa nova forma aí do país participar da globalização, que é a exportação de commodities, ela acabou mostrando aí que para atender essa nova demanda nós tínhamos que reativar as ferrovias que estavam em decadência, estavam grande parte inutilizadas. Então foi um momento aí que as ferrovias foram reativadas na década de 90 justamente para atender as exportações de commodities minerais e agrícolas. Uma das formas de entender essa participação nova do país na globalização, que é a exportação de commodities, né, eu fiz aqui um quadro aqui com algumas informações sobre a produção de produtos agrícolas no Brasil e comparando a evolução de um ano ao outro. Então, se vocês puderem observar nesse retângulo vermelho aqui, eu coloquei os principais produtos produzidos no Brasil, que são produtos de exportação. E do lado direito são produtos da cesta básica. Então, quando a gente compara a situação desses dois grupos de produtos, a gente verifica que os grupos de exportação tiveram um crescimento muito superior ao grupo de produtos da cesta básica. Então, realmente, o país resolveu participar da globalização a partir da exportação de commodities agrícolas, e esses dados mostram um pouco sobre isso. Então, quando a gente analisa aqui a variação de 87 a 2017, por exemplo, da soja, a produção cresceu mais de 6 vezes, o milho mais de 3 vezes, a cana-de-açúcar mais de 2 vezes e o algodão mais de 2 vezes. Isso a gente não verifica, por exemplo, quando a gente analisa o crescimento ou a variação da produção de arroz, café, feijão e mandioca. Então isso mostra um pouco aí que as prioridades da sociedade brasileira mudaram, ela resolveu participar da globalização através da exportação de produtos, principalmente grãos, milho e soja principalmente, e esses dados mostram um pouquinho sobre isso. O que a gente observa, para concluir esse 17º episódio, é que os grandes beneficiados dos investimentos atuais nas ferrovias brasileiras são as grandes tradings que comercializam soja, milho e outros produtos do agronegócio, e também a China, que é um país que
recebe grande parte dos produtos agrícolas brasileiros e também do minério de ferro. Então, as grandes tradings e a China que são realmente os grandes beneficiários dos investimentos das ferrovias brasileiras no atual período. E também, como eu gosto de trazer aqui para vocês, né, os livros que eu vou estar apresentando aqui, eu separei 2 livros aqui do mesmo autor. Então, o primeiro deles é O Futuro das Estradas de Ferro do Brasil, do Eduardo Gonçalves David. Então, ele fala muito sobre toda a história envolvida no maglev brasileiro, que é um protótipo de trem de levitação magnética que foi desenvolvido ou ainda está sendo desenvolvido na UFRJ, cujo nome é conhecido aí, eu acho que de todos vocês, que é o Maglev Cobra. Então esse aqui é um livro que fala um pouco dessa ideia de você usar o trem de levitação magnético, que é uma tecnologia muito estudada atualmente. Algumas dessas ferrovias já existem, né, principalmente na China, e o Japão aí provavelmente vai ser o segundo país aí com a construção de um trem de levitação magnético entre Nagoya e Tóquio. E o segundo livro também do Eduardo David, 127 anos de ferrovia. Então ele também faz um resgate aí, né, da história das ferrovias brasileiras. Também é um livro muito importante e muito interessante. Então, como eu falo sempre para vocês precisam estar sempre lendo. Nem todos os livros estão na internet. Eu sei que vocês gostam muito de pesquisar tudo pela internet, mas nem todas as informações sobre a história das ferrovias brasileiras está na internet. É importante vocês montarem aí a biblioteca de vocês, comprem alguns livros. Vocês podem comprar nos sebos ou podem comprar em sites da internet que vendem livros muito interessantes aí sobre as ferrovias brasileiras. E para finalizar o nosso 17º episódio, eu gosto sempre de trazer algumas atividades. Eu quero que vocês trabalhem, que vocês também estudem, trabalhem e desenvolvam bastante aí o conhecimento sobre as histórias das ferrovias brasileiras. Então, o que eu vou passar para vocês hoje, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre os dados de exportação de produtos de grãos e minério de ferro na plataforma Comexstat. Não sei se vocês conhecem essa plataforma, né? No passado ela era conhecida como Alice Web, hoje ele é conhecido como Comexstat. Então eu vou pedir para vocês entrarem nesse site, comexstat.mdic.gov.br, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então entrem nesse site, pesquisem lá como que está a exportação de grãos e de minério de ferro, né? Só para vocês entenderem quem são os interessados desses produtos, para quais países, né, esse produto é transportado. E daí vocês vão entender um pouquinho também sobre quem são os grandes interessados nas ferrovias brasileiras. Então, obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês, espero que vocês estejam gostando. Mandem as informações aí e comentários no vídeo. Eu aguardo aí vocês até o próximo episódio. Muito obrigado e um grande abraço.